Continuando a nossa série Menos é Mais, hoje o tema é menos angústia e mais alegria. E o texto que eu escolhi foi o de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida, a existência, a felicidade, o propósito do ser humano não consiste nos bens que ele tem, mesmo que sejam muitos. Queridos, toda cultura tem os seus movimentos positivos e negativos. Os negativos a gente tem falado bastante aqui, né? É o hedonismo, a busca pelo prazer como finalidade de vida, o imediatismo, tudo para hoje, tudo para ontem, o descartismo, as pessoas são descartáveis como copos plásticos e pratos. É o mal da cultura pós-moderna. Nós estamos vivendo num mundo qual nós podemos chamar de mais. Tudo tem de ser intenso, tudo tem de ser bastante, cheio, alto, frenético, rápido. Nós precisamos trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para tentar nos fazer cada vez mais satisfeitos, mas não resolve. Vivemos uma onda de consumismo na mesma proporção de uma onda de insatisfação de vida, talvez jamais vista na história da humanidade. Isso fica notório na quantidade de remédios de tarja preta que enriquece aqui os representantes farmacêuticos. Está sorrindo aí, né, meu cunhado? É exatamente isso. Esse mundo moderno, esse mundo tecnológico não conseguiu suprir as nossas necessidades. Pelo contrário, esse mundo moderno e pós-moderno nos deixa cada vez mais ansiosos, estressados e com uma sensação de que nós estamos sempre perdendo alguma coisa importante. Neste universo louco desse mundo pós-moderno, surge então um movimento bom na cultura. Aqui chamamos de minimalismo. Você já ouviu esse movimento? Já ouviu falar? Minimalismo, cujo princípio é reduzir ao mínimo as coisas e recursos necessários para viver. Um exemplo desse minimalismo, ou dessa cultura minimalista, é a revista Vida Simples, que você encontra em alguns consultórios, e alguns que eu fui que tinha essa revista, achei muito interessante, parece até uma revista cristã. A ideia do minimalismo é nós descobrirmos que ao usarmos menos recursos, termos menos objetos pessoais, gastarmos menos, consumirmos menos e até comermos menos, pode fazer bem à nossa saúde física e principalmente mental. Isso com certeza nos trará mais liberdade e menos estresse no nosso dia a dia. Agora, é interessante que esse conceito minimalista, ele é milenar. A velha e boa Bíblia, tanto nesse texto que Jesus disse há 2000 anos atrás, quanto há 3000 anos atrás, com Salomão, já escrevia sobre isso. Salomão diz lá em Eclesiastes 4, versículo 4 e 6, deixa eu ver se tem aí:
Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. É melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. A nossa liturgia, ela é composta de partes. Adoração. Começamos com adoração, vamos para a gratidão, para o louvor, para a palavra, depois no final para o envio. O momento de gratidão e o momento de ofertório é essa chance que Deus nos dá de aplicarmos isso, de entendermos que o nosso coração não deve estar no nosso dinheiro. E quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos nos desprendendo desse espírito secularista, escravizante, avarento, que permeia a nossa sociedade. Por isso, como cristãos regenerados por Jesus Cristo, afinal Ele mudou o nosso viver, nós precisamos viver como Ele viveu, e não viver como o mundo quer que vivamos. Se nós entendermos isto nesta noite, se formos transformados pela renovação da nossa mente, se mudarmos nesta noite o paradigma, o entendimento pela palavra, então o Espírito também nos ajudará a mudarmos a prática na nossa segunda-feira, amanhã mesmo. Qual é a primeira atitude a ser tomada para que eu tenha menos angústia e mais alegria? É muito simples, e esse texto de Jesus em Lucas 12:15 nos diz: nós precisamos readequar o nosso coração. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus disse que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria também o nosso coração. Se o mais importante para nós for o dinheiro, os bens, as coisas, então o nosso coração e toda nossa devoção será para estas coisas. Todo o nosso esforço, todo o nosso foco, toda a nossa energia, toda a nossa vida será para essas coisas. Por isso nós precisamos nos guardar de toda e qualquer avareza. Avareza no dicionário significa aquele apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É aquele desejo ardente de acumular riqueza. Avareza é falta de generosidade, é mesquinhez, é sovinice, é miserabilidade. E este apego exagerado aos bens e ao dinheiro, a Bíblia também denomina de idolatria. Paulo diz lá em Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Não é à toa que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos adorar a Deus, ou Deus será o nosso Deus, ou Mamon, a riqueza, os bens materiais, será o nosso Deus. Portanto, ser avarento é ser idólatra, e aos idólatras a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, e não o reino de Deus. Grave, né?
Grave isso, muito grave. Grande parte da nossa ansiedade está relacionada com isso, em querer satisfazer esse falso Deus ou esses falsos deuses, e não o Deus verdadeiro. Eu contei uma história aqui já, acho que cabe bem rapidamente aqui. Um irmão da igreja me procurou e disse que um amigo dele, um senhor de idade, estava com câncer. Mas esse amigo do irmão da igreja estava muito preocupado, não com a sua doença, mas com a sua poupança no banco. Ele estava desesperado, porque ele passou a vida inteira com a mão fechada, avarento, guardando dinheiro, e agora ele ia morrer. E ele estava preocupado quem ia ficar com aquele dinheiro e não ele. Que barbaridade! Grande parte da nossa ansiedade está relacionada com isso, em querer satisfazer esses deuses que não são o verdadeiro Deus. O prestígio social é um outro falso Deus do nosso século. Podemos não precisar, mas nós queremos roupas de marca para ter mais prestígio social. Precisamos de um carro novo, diferente, mais sofisticado, para termos prestígio social. Nós precisamos de um celular mais vistoso, mais poderoso, com mais recursos, para termos prestígio social. Nós precisamos de viagens sofisticadas para prestígio social. Nós não contentamos, eu faço parte desse público, recebo a minha culpa já antes, né? Nós não conseguimos viajar sem tirar foto e colocar na rede social. Eu estou aqui, ó, você está aí em Sorocaba. Nos tornamos escravos do mercado e do consumo, e para manter essa prisão, nós trabalhamos demais e descansamos pouco, e assim nos estressamos, ficamos sobrecarregados. Isso nos traz ansiedade. Onde está o teu coração? No ter? No parecer? Ou no ser? De fato, as pessoas olham, queridos, o nosso exterior, mas Deus olha o nosso interior. Deus se importa com quem somos, mas as pessoas se importam com o que temos, ou com aquilo que nós mostramos. Por isso nós precisamos fazer essa readequação do nosso coração. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o primeiro e o maior mandamento. Nosso coração precisa estar firmado naquele que de fato sacia a nossa sede e a nossa fome espiritual. Senão nós chegaremos no final da nossa vida e nós falaremos como Salomão, que experimentou tudo aquilo que os seus olhos desejaram. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é uma ilusão, tudo é como correr atrás do vento. Nosso coração precisa estar firmado naquele que de fato sacia a nossa fome, a nossa sede do Espírito, da nossa alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais tornará a ter fome. É o pão do céu, o pão espiritual. Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva na Bíblia é o Espírito Santo. Você fluirá do Espírito Santo, do fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aquele que encontra a luz do mundo para de bater, para de tatear, para de procurar. Encontrou o sentido, o rumo, o propósito. Jesus disse também: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagens, será saciado. Eu o saciarei, porque eu sou o bom pastor, que leva as minhas ovelhas a pastos verdejantes, mas eu também sou a porta do curral. Aquele que está em mim, das minhas mãos ninguém pode arrebatar, o lobo não pode devorar, eu lhes protejo. A segurança em Cristo. O salmista Davi, 1000 anos antes de Cristo, descobriu isso. Ele diz no Salmo 73, 25: no céu eu só tenho a Ti, e se tenho a Ti, que mais poderia querer na terra? Em outro salmo, Davi disse: a Tua graça é melhor do que a vida. Se o teu coração estiver em Cristo, o teu contentamento será espiritual. Se o teu coração estiver no teu salário, na tua profissão, no teu carrão, na tua mansão, no seu condomínio, o teu contentamento será material. No entanto, cada vez mais você precisará ter, e ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais, para saciar essa necessidade. Se o teu coração estiver fora do Deus verdadeiro, todos os deuses falsos da tua vida te engolirão, te escravizarão e por fim te matarão. Eu já disse aqui numa outra pregação, quando o Deus falso da beleza, que domina aí a grande parte das mulheres, a mulher começa a envelhecer, puxa para cá, vai para cá, levanta a sobrancelha, levanta o lábio, vai virando um monstro. As mulheres que fazem bastante plástica, é visível que elas estão esticando o seu rosto. E a idade vai chegando, e a idade não tem retrocesso. E esse Deus da beleza vai engolindo a mulher, porque ela vai enrugando, vai envelhecendo. Todos os falsos deuses engolirão você. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Deixa eu te perguntar nessa noite: o teu coração é de Cristo? Não é possível ser cristão sem a regeneração do coração. A promessa lá em Ezequiel 36, 25, 26 e 27, da vinda do Espírito Santo, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Dar-vos-ei um novo coração, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vos darei um novo espírito, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que guardeis os meus estatutos. A promessa da vinda do Espírito Santo é que Ele nos daria um novo coração. Jesus disse claramente a um homem correto, honesto, bom, religioso: Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, se você não ganhar um novo coração, se você não morrer comigo e ressuscitar comigo, assim como o grão de trigo cai na terra e a semente morre para que nasça um novo fruto, você não entrará no reino de Deus.
É necessário morrer o velho homem, que tem o coração idólatra, avarento, focado no dinheiro, nos bens e nas coisas, e renascer um novo homem, cujo coração está firmado em Deus, Jesus Cristo. Quando você nasceu de novo, você poderia marcar um horário comigo aí durante a semana aqui no escritório e dizer: pastor, eu quero contar a minha experiência de nascer de novo em Cristo. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Ou quando você me convidar para almoçar na sua casa: pastor, vem cá, eu quero testemunhar aqui o meu novo nascimento, como foi, quando foi, o que aconteceu, o que Deus usou, quem Deus usou, como Ele fez. Readequação do nosso coração. Segunda atitude a ser tomada é a paz do contentamento. Olha só o que o texto diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de uma pessoa, a existência de uma pessoa, a felicidade de uma pessoa não está na quantidade de bens que ela tem. Por isso Jesus está nos dizendo nesta noite: você precisa aprender a ter paz, a paz do contentamento de tudo aquilo que eu já te dei, de tudo aquilo que você já tem. Queridos, nós vivemos num mundo hoje complexo, mas ao mesmo tempo muito organizado para nos fisgar e para nos entrelaçar. Quando eu fiz faculdade de administração, eu tive uma matéria chamada marketing. Eu aprendi que a função do marketing é criar uma necessidade onde não existe. Até a propaganda chegar, nem pensávamos no novo produto. Agora o novo produto nos parece imprescindível. Foi a propaganda que criou esse desejo em nosso coração. Nós vivemos nessa rede chamada mídia, onde a TV e as redes sociais são especialistas em trazer as últimas novidades, os últimos lançamentos de moda, de roupa, de eletroeletrônicos. E essa mídia, ela é especialista em associar felicidade ao ter e ao possuir. O próprio filme de Hollywood, estrelado por Will Smith, Em Busca da Felicidade, nada mais nada menos e retrata a busca pelo sonho americano. Você sabe o que é o sonho americano? O sonho americano é a busca de ser um cidadão bem-sucedido financeiramente, rico. Eu fico triste porque os Estados Unidos foram colonizados pelos calvinistas, pelos presbiterianos escoceses e pelos puritanos ingleses, que eram calvinistas. Eles foram para lá exatamente para fazer uma nova pátria, diferente da Inglaterra, que a reforma não se efetivou lá. Dependendo da monarca ou do monarca que subia ao trono da Inglaterra, perseguia os protestantes, os puritanos inclusive, os calvinistas. Então eles vieram para a Nova Inglaterra para fazer uma pátria segundo a palavra de Deus. Não como os portugueses que vieram para cá para retirar o nosso ouro e o nosso pau-brasil, para explorar. Mas levaram no bojo essa cultura, também do enriquecimento. Menos angústia e mais alegria alcançamos quando nós descobrimos que somos vítimas de um sistema capitalista de consumo. E não somente isso,
quando nós conseguimos sair dessa neurose de ter para ser feliz. Menos angústia e mais alegria nós temos, ou acontece, quando nós temos a paz do contentamento. E o que significa a paz do contentamento? Significa que nós somos gratos por aquilo que temos, mesmo que não seja tanto quanto o nosso vizinho, mesmo que não seja tanto quanto outros membros da nossa família. Recentemente, aconselhava uma pessoa desesperada para provar para o seu pai que ele era um vencedor. Eu disse para ele: irmão, para com isso, você não precisa provar nada para o seu pai. Você é filho de Deus, a sua identidade está em Cristo, você é cidadão do céu. Para com isso, de querer comprar motos caras, comprar caminhonetes, para que seu pai veja que você está bem. Pare com isso. Paz do contentamento significa saber que o que temos é exatamente aquilo que precisamos, porque Deus prometeu que por meio de Cristo Ele supriria cada uma das nossas necessidades. John Newton, que era um traficante de escravos, ele se converteu e se tornou pastor, parou com o tráfico de escravos, se arrependeu amargamente. Ele foi o autor de um hino muito lindo demais, chamado Amazing Grace, maravilhosa graça. E ele diz uma coisa muito contundente: tudo o que Deus nos envia é necessário, nada do que Ele retém é necessário. Quando eu creio na soberania de Deus, que não cai um pardalzinho que não vale nada na terra morto, que não seja da vontade, da permissão de Deus, quando eu sei que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, eu posso declarar isso: tudo o que Deus nos envia é necessário, nada do que Ele retém é necessário. Paz do contentamento é focar em tudo o que não temos. Paz do contentamento é focar em tudo o que temos e não naquilo que não temos. É agradecer por tudo aquilo que temos e não reclamar por aquilo que não temos. A paz do contentamento é descobrir que as coisas mais importantes da vida são simples e estão próximas de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: no final da sua vida, você não vai se arrepender de não ter comprado mais uma casa. Quando você estiver nos últimos dias lá no hospital, e eu sei muito bem o que é isso, porque já acompanhei muitas pessoas nas últimas horas, inclusive já estive presente na hora quando o espírito sai da pessoa, vários casos. Você jamais se arrependerá de não ter feito uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você jamais se arrependerá de não ter comprado uma casa a mais. Você vai ser, se tiver alguma coisa para se arrepender, será relacionado com coisas muito simples, como: por que eu não abracei mais o meu filho? Por que eu não elogiei mais a minha mulher? Por que eu não investi mais na obra missionária? Nós temos uma irmã da igreja, a Juliellen, está despertada para missão no mundo muçulmano.
Ela vai estudar agora, o ano que vem, 2 anos em Viçosa, Minas Gerais. Eu vou chamar uma campanha aqui missionária, para nós levantarmos o sustento dela. E esses dias ela foi num curso chamado Segurança Missionária. E nesse curso ela aprendeu que se realmente ela quiser trabalhar no mundo muçulmano, ela e a família dela terá que assinar um papel, um documento, de que se ela for morta lá no mundo árabe, ela vai ser enterrada lá. A família não pode requerer o translado do corpo para Sorocaba. É dessas coisas que nós podemos nos arrepender. Nada de coisas materiais, porque no metro cúbico do teu caixão não cabe, não cabe a tua poupança, não cabe o teu apartamento, a tua casa, o teu carro. Paz do contentamento é descobrir o companheirismo do cônjuge nos momentos mais difíceis da vida. Quando eu acordei depois de 24 horas de uma cirurgia lá em Porto Alegre, eu estava com a minha boca amarrada, meus braços amarrados e entubado. A única via de comunicação era o gesto, quando a enfermeira soltou as minhas mãos, e o ouvido. Eu só podia ouvir e só podia fazer gestos. E a enfermeira, conversando comigo, disse: nós vamos soltar as suas mãos, está tudo bem com o senhor? Eu fazia assim, meus olhos incharam, eles fecharam, eu estava acordado e não conseguia enxergar. Quando ela soltou as minhas mãos, a primeira coisa que eu fiz foi assim. Lógico, eu estava sem aliança, mas tinha a marca da aliança. E a enfermeira perguntou: a sua esposa? Eu falei não, fiz assim. Aí ela não chegou ainda. Ela não chegou, porque eu estava em Porto Alegre e a Egli estava em Passo Fundo. Paz no contentamento é descobrir o companheirismo do cônjuge nos momentos mais difíceis da vida. Descobrir a cumplicidade do cônjuge quando ela se faz necessária. E experimentar o amor nos pequenos gestos que nós fazemos uns aos outros, um ao outro. Paz no contentamento é parar de reclamar dos filhos e agradecer a Deus pelo convívio com eles, mesmo que seja trabalhoso. Quantos pais queriam ter um filho e não têm? É se alegrar com a simples presença, com o carinho, com a voz e com o amor deles. A paz do contentamento é sentir mais alegria com o pouco do que nós temos, do que o rico tem com toda a sua riqueza. O salmista descobriu isso também lá no Salmo 4, versículo 7. Ele diz: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a deles, é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura, dos ricos. E citando mais uma vez Salomão: melhor ao pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Paz é um dos mais belos presentes que nós podemos ter nesse mundo. E paz não se compra com dinheiro. Quero concluir. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Menos é mais quando nós entendemos essas palavras de Jesus. Menos angústia e mais alegria experimentamos quando nós tomamos consciência
de que menos amor ao dinheiro, aos bens e às coisas, nos trará mais alegria e mais satisfação na vida. E quando nós temos mais amor a Deus, nós teremos menos ansiedade por aquilo que nos falta do ponto de vista material. Algumas atitudes então nós devemos tomar, queridos, diante disso, e eu fecho, é a readequação do nosso coração. Eu quero que você tome uma atitude, espero que o Espírito Santo toque o teu coração, de que você reconheça que a avareza e a idolatria é um pecado nojento, grave. Ser avarenta é feio, é vergonhoso diante de Deus que fez esse mundo tão plural, tão lindo, tão generoso. Você precisa identificar na tua vida quais são os falsos deuses, onde você tem colocado o teu coração que não seja em Cristo. Tem mulher que coloca o seu coração no marido. Se o marido morrer, ela morre também, vai no mesmo caixão, porque ele é o Deus dela. Você precisa se arrepender. Arrependimento, sem arrependimento não há mudança, absolutamente não mudará nada em tua vida. E você precisa entregar o seu coração a Cristo. Você precisa colocar o seu coração na rocha, na pedra angular. E você precisa crer na sua morte e na sua ressurreição com Cristo, no seu novo nascimento. E você precisa viver como um crucificado. O crucificado não tem desejos, o crucificado não tem merecimentos, o morto não dá palpite, o morto não exige nada. Se tiver um cadáver aqui na minha frente e eu der um chute na sua canela, ele não vai se levantar e pegar no meu pescoço, não tem direitos, está morto. Quando nós vivemos crucificados com Cristo, o nosso orgulho, nosso desejo de aparecer, nosso desejo de ser grande, você crê? Quantos anos você é cristão? Você crê na sua morte e ressurreição com Cristo? Você precisa crer. Segunda atitude, ter a paz do contentamento. Querido, querida, buscar saciedade em Cristo. Busque saciedade espiritual em Cristo, não nas coisas. Seja agradecido com o que você tem. Todos os dias, eleve o seu pensamento a Deus e diga: Pai, obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. E uma outra atitude importante, pratique a generosidade, porque a generosidade combate a avareza. Você já é dizimista? Você é um cristão dizimista? Um cristão dizimista é aquele que é compromissado com a missão de Deus na terra, porque o dízimo é aplicado para pregação, discipulado, evangelização, visitação, ajuda ao pobre, projetos sociais, missionários no mundo árabe, na Índia, na população ribeirinha de Manaus. Pratique a generosidade. Quando a igreja soltar ou pedir ajuda, seja participativo, invista em coisas que passam para a eternidade, porque no caixão você não vai levar nada. Isso são atitudes práticas que começamos hoje ao sair do culto, amanhã, segunda-feira. Não é questão de pensar, é questão de agir. Cristo chama você nesta noite para isso. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus e o Espírito Santo toque o seu coração. Que o Espírito Santo trabalhe na sua alma, no âmago do seu ser,
para que você tenha menos angústia e mais alegria.